Olá, pessoal. Estamos aqui novamente ao vivo para mais uma live, né? Eu tenho feito toda segunda-feira, mas nessa semana nós não conseguimos. Então nós estamos fazendo essa live hoje. Oi, Samara. Você entrou? Já vou te convidar. Mandei para você o convite, Samara. Olá, Oi, tudo bem? tudo bem? Dá para me ver? Dá para me ouvir? Tô vendo bem, tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Vamos aguardando. Acabei de entrar nesse momento, o pessoal entrando. Enquanto isso, a gente vai batendo um papinho que faz tanto tempo, né? Isso, Ó, você vai verdade. olhando, porque às vezes tem algum amigo seu que tá entrando, que eu não conheço, tá, Samara? Tá, pode deixar que eu vou falando. Tá, joia. Ô, Samara, tá tudo bem com você? Quanto tempo, hein? Tudo bem, e você? Como que tá? Faz bastante tempo mesmo que não nos vemos. Estamos aqui na luta, batalhando conforme a gente consegue, mas tá ótimo, graças a Deus. Pensamento positivo. Elaine Machado está entrando, seja bem-vinda. O Décio, meu marido, entrou Que para legal. dar uma força para gente. Vamos Isso aguardando o mesmo. pessoal. Tem que colocar o maridão para ver a live. Ah, tem. Ô, Samara, aqui nós estamos assim, trabalhando online. O Décio fazendo. O meu marido trabalha, gosta muito da parte. É que ele gosta muito. Ele pratica muita meditação, então ele tem feito vários ciclos de meditações. Agora mesmo, ontem ele começou 21 dias de meditação, um ciclo de limpeza Legal, e proteção, sabe? Com legal. uma oração do Arcanjo Miguel, tá sendo super legal. Ele faz às 6 horas da tarde. Então, assim, a gente está aqui passando o que a gente sabe, o que a gente pode ajudar para o pessoal nesse momento, né, Samara? E bom que ele é super engajado também, né? Te ajuda a ancorar essa força, essa espiritualidade. É bacana assim, né? É importante, eu acho. É Tem que muito ser. bom a gente ter um companheiro que entende o que que fala a mesma língua. Na verdade, Samara, é muito engraçado, porque aqui em casa foi ele que me levou para esse Foi ao lado. É muito contrário. difícil acontecer isso, né? É muito difícil mesmo. Eu me lembro você comentando isso na aula, né? E a gente até É. comentou isso, que era muito difícil, que geralmente é o oposto, né? Mas Geralmente é é o muito oposto. importante. Geralmente a mulher vai e é muito difícil conseguir levar o marido, né? Levar o homem. Marido não, eu digo, é mais difícil a gente levar um homem O pro companheiro, é. Uhum. companheiro. É muito difícil a gente levar o companheiro para a mesma vibe da gente. E eu É, e acho assim, normalmente assim, já são menos homens, né? Nesse mundo mais de práticas mais espirituais. Mas assim, os que têm, eles já vão por si próprios, né? Acabam não sendo muito levados. A gente acaba encontrando com eles lá, por exemplo, nosso amigo Rafael e tal. Mas assim, realmente, você ter um companheiro ao seu lado que também gosta, eu acho que é mais difícil. Em todos os gêneros, né? Tanto a é, mulher ter um companheiro ou uma companheira, como o homem ter uma é companheira que está, né? Mas é bem difícil mesmo o casal tá gostar, assim ir pro mesmo nessa lado, vibe. gostar, né? Oi, Lúcia Duque, tudo bem? A Lúcia é uma companheirona nossa que está seguindo todas as lives, né, Lúcia? Ai, que bom. Ela me acompanha bastante. A Lúcia é do Rio de Janeiro. Tudo bem, Lúcia? Espero que esteja tudo bem. Ela já fez a meditação às 6 horas. Ah, que Tá bom, firme e forte aí. Ô, já Samara, tá já autorizada. a Rose. Oi, Rose. Vamos Boa dar mais noite. 3 minutinhos, Samara, para dar 19h35. Não, aí vai dar 19h37. Eu estou de olho lá no relógio. Para a gente começar, viu, pessoal? Ô, Rose, Lúcia, o pessoal que está aí assistindo, que está chegando, já já nós vamos começar com esse tema delicioso que a Samara vai falar hoje. E, enfim, nós estamos aqui, Samara. Eu falei, o que adianta a gente saber tanta coisa e não passar para as pessoas? Sendo que nós temos, tipo, para a gente conseguir viver esse momento que nós estamos passando, de quarentena, de incertezas que estão por vir, né? Porque se Deus quiser, depois que tudo passar, vão ter muitas incertezas. Então,
é uma forma que a gente tem, as redes sociais tem o lado positivo, desde que você foque no que é bom, né? É. Ricardo entrando, deve ser Cara, alguém. tudo bem? Que bom Oi, te ver por aqui. Ricardo. É muito bem-vindo, viu? Então, Eu acho que acho realmente que a gente tem obrigação de passar o pouco que a gente sabe, porque a gente sabe que o nosso conhecimento é assim, a pontinha do iceberg, né, Fê? Mas é, assim, o que nos mantém vivos, ativos e junto nessa família mesmo é esse conhecimento que a gente vai adquirindo e vai passando mesmo, né? De um para o outro, né? O conhecimento, quando ele é passado, ele não morre, né? E não assim, morre. ele não é nosso. A gente não tem que ficar Tem guardando que numa guardar caixinha para com ti. medo, né? Com Aham. medo de, eu vou perder cliente. Eu acho que não é assim, né? Tudo tá para todo mundo aí, né? Já Eu acho pensou que Já pensou se eles tivessem guardado todo esse conhecimento que nós estamos aprendendo, né? O que você falou, é uma pontinha que exatamente. a gente tá prosseguindo e tem que estudar muito ainda. Mas já pensou se eles não passassem para frente? Ia ser perdido tudo isso, É, eu né? sou muito grata por todos, assim, todos os professores, todos os mestres que, assim, com a maior bondade e disponibilidade, passaram isso pra gente, né? Porque não são todas as pessoas que têm essa disponibilidade de querer passar pra frente, mas eu acho que falar em yoga, falar em Ayurveda, falar dos Vedas, enfim, eu acho que é isso, é falar de passar o conhecimento de um para o outro, né? Não é nosso, Não é não. não somos nós que estamos criando, né? Uma coisa que está aí há 5.000 anos. Então, É, aham. E outro, nós não temos nada, a verdade não é nossa, nós estamos não, aprendendo, a gente tem por direito passar para frente. Às vezes eu escuto as pessoas falando assim, eu quero fazer o curso de yoga ou aprender o yoga, mas para mim, aí eu falo, não, mas já ouvi várias pessoas falando, eu quero aprender para mim, porque ela quer mesmo saber mais sobre aquilo, porque é um mundo delicioso e maravilhoso. Mas aí eu falo assim, na hora que você sabe, quando você aprender, você vai sentir necessidade de passar para os outros. Você vai ver que aquilo não tem como ficar só com você, né? É uma sede de passar aquilo para o outro e assim vai. É maravilhoso, né, eu Samara? lembro. Isso aconteceu comigo, porque eu comecei a estudar mais o yoga sem o intuito de dar aula. Eu não queria dar aula, eu queria entender mais, né? Que era uma coisa que fazia tanto sentido para mim. E eu me lembro que a gente foi obrigada a fazer o estágio. E nossa, eu estou eternamente grata por isso, porque na primeira vez que eu pisei na sala de aula, eu entendi que era ali que eu tinha que estar, sabe? Você não ia Porque é sair. uma energia muito bacana, muito diferente. É maravilhoso você estar com um professor fazendo aula, mas é Sim, diferente você também dar aula. Eu acho que as coisas se complementam. É assim, é um caminho lindo, né, Fê? isso aí, é verdade. E nós temos aqui uma futura professora, ela está aqui nos assistindo, Rose. Dá um tchauzinho aí, Rose. E ela Que está indo lá para o bacana. Instituto esse ano fazer o curso de formação. Ela estudava comigo, nós éramos alunas aqui em Jacutinga, de uma professora. E depois, agora ela é minha aluna e agora ela vai fazer o curso de formação. Olha que maravilha isso, você conseguir plantar Legal. uma sementinha, né? Maravilhoso, maravilhoso. E agora Só que ela a tá. gente atinge já é muito, né, Fê? Sim, com certeza. Bom, Samara, vamos então. Ah lá, oi, minha querida Hum. professora. Olha lá, a Rose. Que Você vai bacana. ser também uma excelente professora, Rose. A Ju Seja entrou, bem-vinda nesse caminho, Rose. É maravilhoso, você não vai se arrepender. não vai de jeito nenhum. Bom, vamos lá. Então vamos hoje, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vocês que estão aqui. Aproveita e quem está aí assistindo, começando a assistir a live, pega o aviãozinho aqui, ó, gente. Passa para mais 5 contatos seus. Vamos mostrar para tudo ir, para as pessoas que você conhece. Que às vezes as pessoas até esquecem mesmo que, eu Exato. queria assistir, mas não esqueci. Manda para mais 5 contatos seus, dê bastante coraçõezinhos também, que o Instagram reconhece que é uma live legal. E nós vamos que vamos começar com o tema. Bom, Samara, é com muita alegria que eu te recebo aqui no meu canal do Instagram. Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite.
eu tô assim, trazendo para o meu canal só pessoas que eu conheço, que eu sei que são pessoas do bem, que trabalham seriamente, que levam esse caminho com muito amor para as pessoas. Então, você também foi uma escolhida para estar aqui Bom, comigo. E eu fico agora, assim lisonjeada de ouvir isso. Muito bom, muito obrigada. e agora eu vou passar para você falar, se apresentar, falar onde você trabalha. Fique à vontade para falar o que você quiser para a gente, tá bom? Tá legal. Fê, primeiro eu agradeço muito você ter lembrado de mim. É muito bacana, assim, essa troca, né? Já faz muito tempo que a gente não se vê, mas sempre fica aquela amizade, aquele companheirismo das aulas. E, assim, falar sobre a Ayurveda para mim é maravilhoso, porque é uma coisa que eu amo e que eu encontrei através do yoga. Então, é uma coisa que você vai vendo que vai somando a outra. Então, eu agradeço Complemento. bastante a oportunidade, isso. E eu acho também que isso tem que ser expandido, tem que ser uma coisa que mais pessoas conheçam, sabe? Porque alguém em algum momento já ouviu falar, mas não entende, não sabe, parece complexo, é muito denso, mas quando você tem um profissional que te ajuda, as coisas são muito mais fáceis, né? Eu acho que é muito mais tranquilo. Então eu queria falar um pouquinho de mim rapidinho. Meu nome é Samara, para quem não me conhece, acho que todo mundo que está aqui não me conhece. Eu sou Tata Healer, sou professora de yoga, eu sou também terapeuta Ayurveda. Me formei com o Dr. Ruguê, que é um dos renomes do Ayurveda no Brasil. Eu trabalho atualmente em escritório, né? Tenho um outro emprego, uma outra formação, mas assim, na questão das terapias, eu atuo na casa do Cedro e da Mora, que é uma casa super bacana. E eu gostaria até de anunciar, se vocês tiverem interesse de dar uma olhadinha depois, entra lá no Insta. É assim, é uma casa que é uma egrégora mesmo. São pessoas maravilhosas que trabalham comigo, são terapeutas maravilhosos e tem de todo quanto é tipo. Então, sempre vai ter alguém que você consiga gostar do perfil, assim, né? Agora entrando um pouco no assunto do Ayurveda, porque nosso limite é bem pouco, né? Deixa eu só passar um recadinho. Claro. A live é 1 hora, pessoal. Nós vamos tentar, sim. Ela vai fazer um resumão, porque é muito extenso, é muito grande o assunto. Então, depois a gente até marca uma nova live. E quem sabe se ela conseguir encaixar, mas e também depois você me passa o nome de onde você trabalha para eu colocar no Instagram para quem quiser também Legal. já conhecer lá certinho. E até eu também já vou curtir para saber, para conhecer mais, tá bom? Bacana, bacana. E vamos pedindo para o pessoal e fazendo perguntas para ela ir respondendo para dentro de 1 hora a gente conseguir responder todo mundo, tá bom, gente? E eu vou te avisando, Samara, eu fico de olho no horário, você não precisa preocupar, tá? Tá bom. Eu vou tentar ser um pouco mais objetiva, porque assim, a Ayurveda é bastante denso, é um conteúdo bastante difícil de explicar para quem nunca teve contato. Então, eu vou tentar ser um pouco mais prática, mais simplista na explicação. Para falar um pouco de dosha, eu tenho que explicar o que é Ayurveda, porque nem todo mundo pode ser que tenha conhecimento. Uhum. A Ayurveda, ele é descrito nos Vedas, nos livros Vedas, datado de mais de 5.000 anos, então ele é a forma de medicina da Índia, enfim, agora espalhado por outros países, mais antigas do mundo. Né? Então a gente tem ele basicamente escrito em dois principais livros, que é Charak Samhita e o Sushruta. Então, basicamente, a gente segue essas duas linhas, mais o Charak, que eu acho que tem aqui no Ocidente, a gente utiliza bastante as leituras dele. Então, assim, o Ayurveda ele veio como uma medicina não só para tratar problemas de saúde, mas é uma medicina que busca a prevenção antes de mais nada. Né? Então, ela tenta entender quais são os processos da doença, né? Como que começa para formar uma doença. E através dessa identificação, a gente consegue tratar antes de virar uma doença, né? A gente Olha que consegue legal. ter essa prevenção. E por isso que eu me apaixonei pela Ayurveda, porque não é uma coisa remediar como nós temos aqui no É. Ocidente, né? Então Uhum. é lindo isso, né? Você, desde Lindo. pequenininho, você está se cuidando e conhecendo o seu corpo, que eu acho que é o mais bonito da coisa. É. Então, assim, o Ayurveda, ele fala que o início de toda doença, ele vem do desequilíbrio dos doshas. Toda e qualquer doença.
Ele vem primeiramente do desequilíbrio. É claro que tem várias fases e eu não vou entrar nisso hoje. Mas para falar de dosha, eu tenho que explicar o contexto geral, o que que é dosha, né? Então, as pessoas elas conhecem como dosha, mas a palavra significa aquilo que decai, aquilo que degenera, enfim. Então, não é correto a gente chamar de dosha, né? Vata, pitta e kapha. O Sim. correto é a gente falar prakriti, né? Ah, Mas, como é mais difícil as pessoas memorizarem e assimilarem essa palavra, a gente continua então falando dosha para ficar mais ótimo. fácil, tá? E Entendi. aí, outra coisa que eu gostaria de explicar que é assim, a maioria das pessoas acham que é super fundamental entender o que é dosha e já acabou. Acabou o que é Ayurveda e tá tudo bem, eu vou me tratar comigo mesma. É importante ressaltar que é fundamental você passar com um terapeuta, né? Porque esses testes, existem muitos testes gratuitos e normalmente eles não dão 100%, né? Eles te dão uma visão daquilo que é a sua principal constituição. Mas Uhum. você tem todos os três no seu organismo, na sua constituição. Então, pode ser em maior ou igual, né? E também tem as questões de agravação, né? Então, é só o profissional mesmo que estudou, que vai entender se aquilo que você está vendo é a sua constituição ou simplesmente o acúmulo de um que você tem aí que não deveria estar acumulado, né? Sim. Então, é preciso tomar cuidado porque as pessoas fazem é, tem uma Teste. visão que é só o doce e pronto. Eu Só que, acredito que assim, no Google, né? Eles vão lá, do mesmo jeito que o remédio, né? Vão, faz, meu doce é tal, eu posso fazer. uhum, Não é assim, né, uhum, Samara? É uma coisa bem mais a fundo é, que ser analisado, né? é a fundo, é a fundo, assim. Para o profissional, para você ter uma noção, Fer, a primeira coisa que a gente avalia é a Vrikriti, que é o que está descompensado. Nem é doxa a primeira importância, entendeu? Da consulta. Primeiro a gente vai entender o que o paciente tem que estar gravado, porque é essa gravação que vai descompensar o que ele é efetivamente, né? Sim. Então, mas é claro que é super importante as pessoas entenderem o dosha, porque quando ele não está passando com um terapeuta, ele vai saber olhar para dentro e vai saber o que está certo e o que está errado. Então, ele Comigo, entendendo o funcionamento do corpo, ele consegue identificar, olha, não está legal, alguma coisa eu preciso fazer. E aí busca isso não é, ajuda, enfim. às vezes até para ele falar assim, ó, isso não é para mim, né? A gente quando Uhum, eu não sou terapeuta, eu aprendi lá no yoga terapia um pouco sobre dosha, né? Bem pouco que a gente aprende, mas para mim, quando eu soube como que é, eu aprendi a lidar melhor comigo. Isso faz mal para mim, essa alimentação não é, é legal para mim. Então, para que que eu vou enfiar a cara naquela alimentação? Foi através, é muito importante assim a gente saber qual que é, né? Qual que está no momento, né? Não é, como é que você falou? Desequilibrado? Não é desequilibrado. Como que a gente fala, Samara? pode ser acúmulo normalmente. Pode usar desequilíbrio, mas normalmente a gente usa acúmulo, enfim, pode ser Entendi. os dois. Tá, às vezes, acumulado ou que está faltando, né? Pode ser isso, que É está porque demais. existe uma curva, né? Cada dosha em determinado período, cada um tem um determinado período para fazer isso, mas é uma curva. Então ela sobe, aí tem o pico, né? Tem esse período de agravação, tem o pico, e aí ele vai caindo. Então é sempre essa gravação que a gente começa a observar os sintomas. Se a gente não se cuida aqui e ele cai, é a hora que ele vai transbordando para todas as células do nosso corpo. É aí que entra o começo da doença, a primeira fase, que aí Sim. já é um agravamento mesmo, né? Então, Legal se a gente puder cuidar disso tudo antes, né? muito bom, é. Mas existem mil maneiras, dá para tratar assim, mesmo quando ela está na primeira até a terceira fase, a doença é reversível. A partir da Sim. quarta fase, ela começa a já ter um nome de doença, sabe? Quando Ah, você ela tá com renite, reumatismo, já tem um nome específico, sim, entendeu? Antes disso, você só tem sintoma. É, sintomas. mas voltando um pouquinho para o dosha, senão a gente foge do assunto que é É, muito amplo, é porque é muito complexo. é muito complexo. Então, dosha, a gente tem que entender como os 5 elementos da natureza, da matéria, né? Então, são os 5, chama de
Panchamahabhuta, 5 elementos da matéria. Então ele está não só na gente, ele está em tudo que tem no universo. Então nessa formação do universo, do macrocosmo, que é o universo, para o microcosmo, que somos nós temos essa composição dos 5 elementos, que são água, ar, fogo, éter e terra. Tinha Terra. esquecido a terra. E terra, isso. Então, a diferença de formação, eu sou vata, pitta ou kapha, é essa diferença de um para o outro. É o quanto você tem de cada um no seu organismo, né? Em você. Quando é formado isso no ser humano, né? Porque isso tem em tudo, até desde da árvore, a janela, até um ser humano, um animalzinho. Tu tem Todos os nós temos os cinco elementos, sim. aos 5 elementos. Aham, Os cinco sim. elementos, exato. E aí você pode fazer essa mensuração para tudo na sua vida. O que tem a mais é semelhante a você ou diferente de você. Enfim, Aham. me perdi no que eu estava falando. Do que aos que ele é formado pelos Tá. O cinco momento elementos. que é formado. Uhum. A formação no ser humano é no momento da fecundação do óvulo com o espermatozoide. Então, isso depende de tudo. Depende do clima, da estação do ano, depende da cidade, depende da hora, depende da emoção da sua mãe, do seu pai no momento. Depende da prakriti deles, né? Então, meu pai é mais vata, mas a minha mãe é super pita. Então, toda essa junção, né, esse emaranhado de coisas faz determina a sua prakriti. E ela é para a vida toda, desde o início da formação até o final da sua vida. O que acontece que muitas vezes as pessoas falam, eu tô mais assim, eu tô mais assado, é que determinados períodos entra uma fase que é mais pico, né? Por exemplo, quando é um bebezinho, o que que ele tem que fazer? Ele tem que crescer, ele tem que ganhar força, enfim, desenvolver. Então, ele tá num período mais cafa, mas não necessariamente ele é cafa, ele pode ser super vata, né? Hum. E aí, depois vai passando, vai chegando a adolescência. Hormônios, exposição, é muito expansivo. Então, é a fase mais pita do ser humano. Adolescência para início da fase adulta, né? Uhum. Depois ele vai ficando um pouco mais equilibrado. E a velhice, a fase mais sênior, é uma fase mais vata mesmo, né? Então tem a tendência do ressecamento, a tendência não só ressecamento da pele, mas das membranas, das mucosas, das articulações. Então, para entender melhor, eu vou falar um pouquinho sobre cada elemento, né? Uhum. Vata é constituído por ar mais éter. Então, ele é praticamente todo espaço e vento, né? E isso, a função principal dele, então, é a mobilização, é a fluidez. Então, é desde uma circulação, né, até as excreções, o apana, que é muito importante para a gente. Então, todos os tipos de excreção, fezes, urina, saliva, suor, menstruação, lágrima. Então, todas as excreções, elas são conduzidas por vata, né? O vata, ele tem esse aspecto físico, né? Mais magrinho, né? Rostinho menor, olho menor. Então ele tem, como ele rege o sistema nervoso da pessoa, então ele tem normalmente a tendência dos olhos mais não para, sabe? Essa tendência Mas acelerada. Então, aqui. isso, então ele é mais móvel, então ele tem essa tendência ser mais seco, leve, mais móvel, enfim, tem outras características, né? E aí, se você olhar fisicamente para uma pessoa de constituição vata, é uma pessoa muito parecida com você, assim, uma pessoa menorzinha, pode ser alto, mas mais Mais esguio, magrinho. uma pessoa mais esguia, isso, mais delgado. Um rostinho menor, né, mais delicado, pouquinho cabelo mais fino, né? Então essa tendência assim. O Vata, ele tem essa questão do sistema nervoso. Então ele tem a tendência a ter mais ansiedade, a ter mais problemas de ordem neurológica, né? Psicológico. Desde Depressão roer uma unha. também, ou Existem não? doenças de todos os tipos.
né? Aham. Existe depressão Pitta, depressão Vata, depressão Sim. Kapha. Ah, tá. Mas, Mas ela é mais mas do vata, não? A a depressão seria uma coisa mais depressão, vata, não? não, a depressão normalmente ela é mais Kapha, porque ela é mais pesarosa. Mas Pesarosa. existe a depressão Vata. Sim. Existe a depressão Vata. O Vata ele tem a tendência a mais assim, coisas aceleradas, ansiedade, toque, crises de pânico, esse tipo de problema, sabe? Que tem, porque é Aham. um pensamento muito acelerado, né? Então, ele faz essa condução do sangue, do sistema nervoso, enfim, toda a mobilidade. E é por isso que ele é um dos principais, um dos mais olhados na consulta terapêutica. Porque, como ele é vento, ele mobiliza os outros. Então, se ele Aham. está muito alto, ele desequilibra todos os outros. Então, a Certo. primeira coisa é olhar se o paciente está com desequilíbrio vata, né? Depois trata os outros. Então, equilibrando vata, a tendência os outros é ficarem mais tranquilos. Posso te É, cortar um pouquinho? Vou perguntar uma. claro. Então, quer dizer, nós temos os três, né? Então, Uhum. vamos supor que eu fiz um teste, eu vi que o meu que predomina é o vata. Mas não significa que vou ser ansiosa. Eu só vou estar Não. ansiosa se o vata estiver em excesso, vamos dizer assim. Seria isso, né? Isso, eu ia chegar nisso. Ah, eu sou. Exatamente Tá vendo que eu isso. sou vata, né? Eu quero eu agito. Maravilhoso, maravilhoso, é isso mesmo. Então, o bom vata não significa que ele vai ter isso. O bom vata, ele é muito criativo, é aquela pessoa mais voltada para a espiritualidade, para coisas, sabe? Ele é muito criativo, ele consegue trabalhar com arte, com tudo, mas ele tem que ter disciplina. Se ele não Aham. tiver disciplina, ele desequilibra. E digo disciplina para tudo, horário para comer. Não, é claro que você não vai se alimentar de 3 em 3 horas, né? Você vai Uhum. se alimentar quando você tem fome. Mas não Sim. teve fome? Tem que olhar porque que não está tendo fome. Estimula a fome, não pode ficar. Porque se deixar, o vato ele passa o dia inteiro sem comer porque ele está ocupado fazendo alguma coisa, né? Uhum. Então, o vato ele tem essa tendência a voar, porque é muito pensamento, é excesso de fluxo, hiperfluxo. E Aham. isso também é ruim, porque o vata ele tem muito prana. Só que ele não tem força para segurar esse prana. Então, chega no final do dia, ele está sem energia. Porque ele não tem muito ojas, né? O ojas é algo que segura o prana. Então ele é muito prana, muito prana. Só que chegou no final do dia, nossa, ele tá esgotado. Ele não Sim. consegue. Parece que o olho já, assim, não Murchou, consegue não aguenta mais raciocinar. nada. De manhã Isso, é. acorda com aquele gás, né? De manhã. Acorda com aquele gás. Vai chegando à tarde já vai murchando. É Legal. verdade. É. Então, aí eu vou falar um pouco sobre o Pita, porque eu acho que a gente não tem tanto tempo É assim, né? porque já são Então a uns gente vai 8 horas. falando. Dá vontade de falar só do Vata, depois outro dia só do. Nossa, é. Nossa, é muito assunto. É. O Pita, e aí o Vata desequilibrado é isso, né, gente? São os tremores, a insônia, enfim. O Pita, ele tem ele é mais fogo, e aí ele tem um pouco de água na constituição. O fogo é aquele que rege o Agni, né? Aquele poder digestivo que nós temos. Então é fundamental um bom Pita. Todo mundo tem que ter um bom Pita. Senão a gente não consegue digerir, fica horas com aquela mesma comida no estômago, né? Então, o Pita ele tem essa função de transformar as coisas. O fogo ele transforma, tem essa característica. Então, ele também é água por conta do sangue, né? Ele organiza o sangue. Então, ele é que basicamente governa o sangue. Então, ele tem essa função de secretar as enzimas digestivas e aí ele leva para a digestão, separa, né? Assimila o que é comido, o que é nutriente e joga pro coração. E do coração ele vai bombeando para todos os esrotas, os dados, que são os canais, e são os tecidos. Então, para conseguir nutrir todos os canais que nós temos no nosso corpo. Né? Esses canais não são visuais, né? Não é uma anatomia tão assim igual a que temos no Ocidente. É uma coisa mais de funcionamento, de entender o funcionamento de cada coisa. Então, ele tem essa função, então, de levar esses nutrientes para o coração distribuir, né? Então, é fundamental. E aí, a água, ela está contida no plasma que fica no sangue, né? Porque
O pita, como é muito fogo, ele queimaria se não tivesse uma constituição um pouco mais água, né? Então, as enzimas digestivas queimariam o estômago. Então, tem o muco que o kapha faz no estômago, né? Então, tem que ter essa água. Aí, no sangue, tem que ter o plasma, porque senão é muito denso, não passa. Então, é fundamental também esse controle, porque senão o pita sobe muito e queima mesmo os nutrientes. Então, a gente observa muitas pessoas que têm muita capacidade digestiva, mas não assimila, né, os nutrientes do alimento, porque passou direto. Nossa, Então, é entendi. uma pessoa que tem mais tendência à irritabilidade, uma pessoa mais assim, mais certo. É isso e é isso, é 8 ou 80. Não é Entendi. uma característica ruim, né? Digamos que todo mundo tem sua luz e sua sombra, e eu acho maravilhoso falar sobre os três. Eu amo os três, e eu acho que tem que ter mesmo, sabe? E essa coisa do Peter é muito bacana, porque ele é muito certo. Só que se ele tiver em descontrole, ele fica aquele chato pregador, entendeu? Sabe, é só ele que Só ele sabe. que sabe, ele tá irritado com tudo, ele fica com raiva, ele é explosivo, então é um cara explosivo, né? Lembra do nosso, Essa, desculpa. lembra do nosso professor o Márcio falando assim: coloca o Pita na praia, meio-dia, tomando uma cerveja para você ver o que que dá, né? Você Eu lembra detesto, dessa aula? eu detesto, não consigo nem pensar. Ai, Eu Samara. adoro praia, mas eu fico longe do sol. Não Você é dá. Pita, Samara? Então, você é Eu tenho Pita. um pita fortíssimo. Eu sou cafa pita, mas eu tenho um pita fortíssimo. Agora eu tô morrendo de calor. Vamos lá, então, Samara. E aí, assim, o pita, um bom pita, ele tem um bom acne, uma boa digestão. O mau pita, ele vai ter problema no fígado, ele tem essa tendência por causa da oleosidade. Então, ele vai ter a tendência à irritabilidade, né? Alguns problemas gástricos, é, algumas coisas pita. Dá pra entender assim, não dá? Uhum. Certo, tá, entendi. Deixa eu só. Não, pode falar, pode falar. Depois Não eu pode pergunto. falar. Não pode falar. Então, por exemplo, eu sou, o meu é o predominante é o Vata, mas eu posso perceber que o meu Pita não está bem quando eu tenho, por exemplo, não tenho uma boa digestão. Eu não vou ficar focada só no Vata, que eu sou. Nós temos os três, mas eu quero deixar claro assim, só que o meu predominante é Vata. Mas se a minha digestão não está boa, então eu não vou ficar focada no Vata, eu vou perceber o Pita. Seria isso? Observar É o e Pita? não é. É e É não e é? não é. Que é? No Ayurveda tudo depende. Tudo Ah, depende da pessoa, de quando, do porquê e de onde. Nada é 100% para todo mundo. Por isso que é importante uma pessoa que entende melhor. Então, assim, pode ser que seja o seu pita que está em desequilíbrio, mas você não vai tratar só aumentando o pita, né? Você vai dar uma segurada no vata. Ou então, às vezes, você está muito cafa. Depende do tipo de indigestão, né? entendi. A digestão kapha, por exemplo, é uma digestão que demora horas, né? Ele tem uma digestão mais lenta, mais vagarosa. E o kapha, ele tem essa tendência de comer por impulso, por emoção. Então, depende. Se você tiver com uma indigestão vata, é uma indigestão que você tem muito arroto, aquele burburismo que você fica sentindo, aqueles barulhos no Sei. estômago. Então, é uma coisa que você é diferente, né? Você Ah, sente entendi. dor. O Então vata poderia te ser, dá dor. entendi. Então poderia ser também uma digestão de vata, entendi. Eu achava que era Isso. Não. separar. Ah, legal. Tudo pode ser os três. Entendi. É, depende da sua constituição. Você poderia tratar com ervas que são mais pita. Só que o Entendi. picante, ele um pouco fere o vata, porque o vata é sensível. Então, às vezes, é ajustar com uma outra erva que não seja tão ruim pro vata. Entendi. O cafa não, você já pode dar, entendeu? O cafa precisa desse estímulo. Então, eu acho que é mais sobre isso mesmo, o pita, né? Aí depois tem algumas outras coisas. O café, ele Pessoal, é vou água. perguntando, viu? Isso, pode ir perguntando. O café, ele é água e terra. Então, ele tem essa função de unir as coisas. Então, ele é um grande formador de tecidos. E a principal função dele é lubrificação. Então, lubrificação de tudo, das mucosas, né? Dos olhos, nariz, todas as mucosas. A lubrificação
inclusive das articulações, pleura dos pulmões, tem muco no estômago para você não ter uma úlcera, uma gastrite. Então tem muita coisa e o CAFA é necessário, principalmente por essa força, essa bala, essa estrutura que ele dá para as constituições. Então, uma pessoa mais vata, mais magra, tem pouco de CAFA, mas não significa que ela não tem. Às Uhum, vezes ela tem o CAFA como segundo dosha principal. E uhum, pode ser que ele está relacionado com outros fatores e não só o aspecto físico, né? uhum, Então, entendendo o dosha assim, gente, ele é principalmente físico. Você vai olhar, ele é principalmente o funcionamento do seu corpo. Mas não só isso, ele tem os aspectos mentais, né? As tendências mentais, né? Então, mas aí tomar cuidado também para não achar que, eu tô irritado, eu tô pita. Não necessariamente. Às vezes você tá com rádias em excesso, né? Que são as três qualidades da mente, digamos assim. Que é tamas, aquela mente mais embotada, aquela depressão mais para baixo, que a pessoa não levanta da cama, por exemplo. Ou tamas ainda pode ser aquele cara que faz as coisas por maldade, uma mente maldosa, um lado negro, né? Rádias é a ação, é a qualidade da ação. Então, geralmente uma pessoa mais enérgica, mas o Rajas ruim é um Rajas irritado, é um Rajas que é reativo. Isso não é uhum. legal. Então, não confundir, né? E aí, Sim. fazer? Equilibrar com Sattva, que é o equilíbrio mesmo, né? E de que maneira? Prática de mantra, prática meditativa, se olhar, né? Como que eu tô agora? Não, eu tô assim, eu tô assado. Então, se olhar mesmo, e aí você vai perceber se realmente é o pita que está em excesso ou se é um estado mental que está te levando a isso, né? Não Uhum. confundir. E aí o CAF, então, ele tem essa questão da lubrificação, a questão de... Oi, Mi, tudo bem? Quanto tempo? É uma queridíssima, Ai, que legal. excelente mestre de cerimônias, maravilhosa. Que legal. Então, o Kapha, ele tem essa coisa de estrutura mesmo. Então, ele rege essas emoções. Aquela pessoa mais acolhedora, mais coração, mais mãe. Mas o Kapha ruim é uma pessoa que está muito amargurada, uma pessoa que está apegada demais, aquela pessoa que fica melancólica, né? E o Kapha ruim também no corpo físico, ele gera muita retenção de líquido, então ele obstrui canais, e aí com isso pode ter também as doenças que são muito pita, que é infarto, enfim, essas coisas. Mas também ele bloqueia a nutrição dos tecidos. Então é Uhum. importante controlar o CAFA por isso, porque senão ele vira uma massa densa que não deixa nada passar, né? Então é isso. Nós Deixa eu temos ver. que pensar também nessa Mara que às vezes, depois que a gente descobre, eu sou cafa, pita, enfim, aí você joga a culpa tudo no cafa ou no pita, porque é o que você falou, porque eu sou bata, eu sou bata. É, Um tempo falando isso aqui em casa, sabe? Aí eu achei, depois que eu descobri, eu achei desculpa para tudo. Então a gente tem que pensar muito nisso. Não é bem assim. Então, se você é vata, vai trabalhar melhor, vai se conhecer mais para você manter o equilíbrio desse vata aí, né? Porque não adianta jogar com exatamente. vata, né? Exatamente, porque assim, o aspecto bom de cada um é maravilhoso, o equilíbrio é bom e assim, ter pessoas de várias constituições é ótimo. Então, só para não esquecer de falar isso, existem constituições Vata, Kapha, que são os dois em maior quantidade, Vata, Pitta ou os três, Tridosha, que é mais difícil, Vata, Pitta, Kapha. E a Sim. mesma coisa para os outros, tá? Então é Kapha, Pita, Kapha, Vata ou Tridosha. E aí Pita também, Pita Vata ou Pita Kapha, né? Não importa muito, todo mundo fala, eu sou mais Pita do que Kapha. Tá, mas não importa muito pro terapeuta isso. Importa Uhum. como você está agora, né? Você tá mais Pita, você tá mais Kapha. É claro que a gente vai olhar sim a sua constituição principal, isso é importante. Mas assim, essa briga de, eu quero ser mais Pita, porque Pita, ele É mais resolvido. é mais resolvido, né? O Pita é mais resolvido, então ele tem essa tendência a formar músculo, mas ele não engorda muito.
né? Então, tem essas questões. E o café, ele já retém, como tudo, emoção, ele retém peso, líquido. Então, ele tem essa tendência a engordar. Então, ninguém quer ser cafa. Mas, gente, um bom cafa é muito bom, né? O Sim, cafa, ele tem a essa tranquilidade do estabilidade. É muito estável, né? Ele bem equilibrado, ele é muito estável. E ele é necessário, principalmente para a questão de ossos, de nutrição, enfim. E aí, me perdi de novo, mas pensando assim, é, quando que é ruim ser cafa? Porque as pessoas têm essa questão muito de perder peso, aparência, enfim. principalmente aqui, né, no Ocidente, né? Eles não querem, né, querem estar Essa, sempre. essa indústria da magreza, né, que faz a gente não querer ser cafa, não querer ser o que a gente é, que a gente Uhum, veio fazer no mundo. O cafa, ele tem ossos maiores, ele tem o rosto muito parecido com o meu, por exemplo, quadrado, né? Você vê uma estrutura muito mais quadrada, maior. É diferente o rosto do cafa. O rosto do pita, ele é mais oval, mais triangular. Você vê que ele é mais fino aqui, né? Então uhum. não tem essa testa larga, enfim. Tem várias coisas que dá para você ver. Mas, basicamente, como o café é formador de tecidos, ele tem os ossos de estrutura maiores. Não significa que ele tem que ser gordinho. Mas também Uhum. não significa que se ele for gordinho, ele tá com doença, tá ruim, né? Então, o terapeuta ele tem que olhar e explicar para a pessoa que a constituição dela não vai mudar, né? Que tudo bem ela ser cafa e que assim, o que a gente tem que olhar para um paciente cafa, ele tá bem de saúde? Ele tá equilibrado? Né? E olhar mesmo emoções, olhar a saúde, né? Porque como tem essa questão do peso, tem talvez uma tendência a ter diabetes, que é uma das piores doenças pro Ayurveda, na visão do Ayurveda. Então, tem problemas talvez cardíacos. Então, tomar cuidado nesse sentido. Se a Entendi. pessoa tiver ótima de saúde, tiver com bom odias, que é uma boa, né, essa força mesmo de saúde, né, não tem por que essa loucura de emagrecimento, emagrecimento. Não é esse o foco, Não né? significa que ele está mais gordinho, ele não está saudável. Isso que você está querendo Não. dizer, né? Isso, nada tem a ver com saúde. Uhum. O aspecto físico, ele não tem a ver com saúde, né? É uma questão de estrutura, é estrutural mesmo, né? Ô, E tá Samara, tudo certo. e deixa eu perguntar uma coisa para você. Assim, eu sou apaixonada nos doces, eu tenho vontade de ir mais a fundo, aprender mais, porque eu sei muito pouco, mas assim, depois que eu descobri os doces, é sobre isso, sobre esse mundo de doces, Uhum. assim, eu acho que muita coisa melhorou na minha vida, entendeu? Por conta de alimentação, para mim o sono, como que o sono é muito importante para mim. Então, porque antes eu pensava assim que eu era uma pessoa, eu não aguento nada. Tipo assim, sabe aquela pessoa que vai num. Sim. Antigamente a gente ia em baile, né? No outro dia estava morta de cansada, uma noite mal dormida, no outro dia está com enxaqueca, com enjoo, com tudo. Então eu achava que eu era uma fraca, que eu não dava conta de nada, que todo mundo consegue e eu não consigo. E quando eu descobri esse mundo dos doces, que eu vi que isso faz parte de mim, que eu preciso, que Uhum. não é que eu sou uma fraca, que realmente eu preciso mais de um sono de tantas horas, me conhecer melhor, a minha vida, assim, as minhas doenças, minhas dores de cabeça, meus enjoos. Ô, Samara, assim, só controlando isso, eu mudei Só minha controlando. vida assim, tipo, muito, você tá entendendo? Então é muito legal se a pessoa que tá, as pessoas que estão conhecendo agora, aprender mais e procurar um terapeuta para saber sobre isso, Uhum. principalmente para a prevenção, né, Samara? Isso, exatamente. Para se E conhecer sabe, mesmo, é. isso, e sabe o que, que eu quero perguntar para você? Assim, vamos supor, no caso, você atende, né? Você Sim. atende aí na sua cidade, enfim, eu não sei se agora você está atendendo online, como que é, mas teria como fazer uma consulta online? Como que quando o paciente, porque às vezes, quando a gente não tem nada, a gente está tudo bem, a gente não quer procurar ninguém. Nem médico, nem ninguém, nem terapeuta. Aí na hora que a coisa pega, a gente quer correr atrás. E como você Uhum. mesmo falou no começo, que o ideal é que o Ayurveda é trabalhar a prevenção, principalmente, né? A manutenção também, né?
Sim, também. Mas, então, seria muito importante que quando a gente estivesse bem, já fosse atrás de um terapeuta, já começar a ver o que que eu posso melhorar. Porque eu penso assim, a gente tem que chegar lá na velhice bem, né? A gente não pode esperar chegar na velhice para ver como que vai ser, né? Então, como que é, Samara? A gente vai, como que é o seu atendimento? Assim, Então, explica pra gente melhor como que é esse processo. tá. Então, eu atendo sim, tô atendendo online. É um pouco diferente, né? A gente consegue adaptar um pouco, porque na consulta presencial a gente consegue sentir o paciente, sentir a textura da pele, sentir o pulso, né? Que é importante. É, análise da língua, né? Você olha o paciente como um todo, né? Então, mas dá para fazer por Skype. Eu tenho feito consultas por Skype e tá super funcionando, né? Então, basicamente, a primeira consulta que você vai avaliar o paciente, vai ver o que está em descompensamento, né? O que está em desequilíbrio nele, digamos assim. Você vai entender um pouco melhor qual que é a prakriti dele, quais são os doshas predominantes. E aí, entendendo, tem alguma coisa? Tem. Então, eu vou passar alguma coisa. Primeiro, a base de tudo é a alimentação. Mas é muito difícil a gente mexer na alimentação das pessoas, né? É Aham. difícil as pessoas estarem dispostas. É só se a pessoa chega realmente com uma doença. Aí você Uhum. vai conseguir dar mais a fundo. Mas, basicamente, o que eu costumo falar para as pessoas: olha, o, o mínimo que você conseguir fazer já é muito, porque é o que você está disposto e é o que você vai levar como hábito. Porque a Ayurveda tem que ser hábito, né? Então, as Sim. pessoas elas escutam: ah, a Ayurveda é da Índia? Nossa, eles vão me obrigar a acordar 4:30 da manhã. É. Sim, faz parte da rotina diária. Mas assim, gente, entendemos que a gente nós moramos no Brasil. Muita gente trabalha à noite. Vai dormir 1 hora da manhã, não tem como acordar 4:30. Então Quem a mora gente em tem São que ter o bom Paulo. senso de flexibilizar, né? Então, a Ayurveda olha tudo, olha o aspecto de como que está o clima na sua cidade, como que é o seu emprego. Então, é um emprego que é muito dinâmico, muita cobrança, muita coisa ou não, muito pacato. Então, algumas coisas a gente tem que modificar na rotina da pessoa, né? Desde uma atividade física até uma água morna que ela toma pela manhã ou um chá que ela toma para digestão melhor, né? Então, basicamente, a gente mexe. Primeira coisa é mexer na alimentação. Sempre tem alguma coisa para ajustar, mesmo que a pessoa chegue lá falando que ela está perfeita. Porque Sim, e normalmente, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito: nossa, eu me alimento super bem. Aí você olha a pessoa, ela é vata e ela come muita salada. Gente, aí da salada casa. é maravilhoso, só que ele é frio. E o É. vata é frio. Então, o Ah, vata, ele tende a ficar com a digestão pior, sim, né? Então, ele precisaria de uma comidinha mais quentinha, uma coisinha mais. Sabe aquela comida quando você tá mais doentinho? Essa sei. comida, Aquela mais quente, sopinha. mais digestiva, uma sopinha mais quente, mais cozidos, né? E com especiarias, aí especiaria para cada tipo mesmo de caso. Cada caso é um caso, não dá para eu passar coisas aqui. Uhum. Mas assim, existem os tratamentos manuais. Então, mesmo que você não esteja com nada, é uma delícia receber. E ele vai equilibrar. Então, por exemplo, a bianga, que é a oleação, e é muito importante, porque você vai eliminar toxinas, você vai mobilizar Como isso que no seu chama? Não corpo. entendi. Como, A bianga. como A que é? bianga. Que legal. Não sei o que que é isso. É Abhyanga, a bianga. Aham. É uma Então massagem? é uma massagem com bastante oleação. Então aí você precisa ver o acne da pessoa. Sim. Então, sem uma consulta, é difícil você atender uma massagem sem saber Ah, se a pessoa vai digerir aquele óleo que você está pondo, porque tudo que vai na pele você tem que digerir, né? aham. Aí tem outras coisas, tem, por exemplo, Shirodara, que fica gotejando aqui o óleo. É Ai, legal. excelente para vata, é maravilhoso, é muito gostoso. Um Shirodara bem feito. Tem Nácea, que é um tratamento que você aplica óleo medicado nas narinas. Então é excelente para vata também, mas é bom para tudo, sabe? Dependendo do tipo de óleo que o terapeuta aplicar. Então, tem várias coisas. Tem tratamento com óleo nas orelhas, principalmente para quem tem zumbido, para quem tem insônia, para quem está com esse labirintite, que é muito vata.
né? Principalmente nesse tempo, a gente tem muito isso. Muita gente me procura, nossa, o que que eu faço? Né? Porque as pessoas até pedem ajuda fora de consulta, né? Não tem problema nenhum, gente, eu adoro. Mas, e é basicamente isso. Aí tem outras terapias manuais que são indicadas. Por exemplo, para obesidade, tem o Duartana, que é uma massagem seca, então com ervas, sabe? Que vai ajudar o cafa a drenar essa coisa parada. Então, tem coisas fantásticas no Ayurveda, não necessariamente só a consulta. Só que aí eu preciso estar atendendo fisicamente, né? Sim. Infelizmente, a gente não está Você faz, podendo agora. você faz tudo isso no seu quando você está atendendo, na sua, Eu na não onde. faço Shirodara ainda, porque o Shirodara você precisa ter uma coisa específica para fazer, um aparelho específico. E como é um espaço compartilhado, eu não atendo nesse momento Shirodara. Mas as Aham. outras coisas eu consigo Mas, fazer. gente, mas que interessante. Olha quanta coisa boa para a gente estar fazendo, para estar cuidando, saindo daqueles remédios fortíssimos, né? Exatamente. Que a gente fica só mascarando, mas olha quanta coisa maravilhosa, gente. E assim, para mim, muita coisa é novidade também que você está falando aí, Samara. É incrível, né? E Então, assim, o tratamento no Ayurveda, ele tem também tratamento medicamentoso, que é o tratamento 100% fitoterápico. Então, é sempre voltado a plantas, 100% orgânico. hum, Então, é claro que você tem que ter muito conhecimento de fitoterapia para você indicar, mas é seguro uma vez que você indica, né? Porque não hum, tem contraindicação se realmente o paciente está precisando e é uma coisa que você domina, o conhecimento de determinada planta. Então, você deixa de tomar um medicamento alopático, que o problema da alopatia é que ela vai atacar outro órgão, né? Então, o fitoterápico não, ele vai tratar aquilo ali, não vai atacar outros, né? aham, bem Então, eu específico. acho que isso é bacana. Nossa, é muito bom. Ô, Samara, e deixa eu falar uma coisa para você. E voltando lá nos doxas. Então, você acha assim que a gente pode fazer o teste, até quem quiser saber, porque a gente, às vezes, os alunos de yoga, eles querem saber muito, né, sobre os doxas. Eu tenho uma aluna que ela tá em cima de mim, eu quero saber os dois, meu doxa. Ela tá assim. Ela não tá assistindo aqui hoje porque ela mora na Itália e lá já é tarde. E ela tava Meu louca pra Deus. assistir. Ela vai assistir amanhã, tenho certeza. Eu quero saber meus Bom, dois. Mas, enfim, é interessante que o aluno também saiba que faça o teste que eu tenho, por exemplo. Eu sou professora, eu tenho um teste que eu aprendi na escola. É legal, até mesmo para a gente trabalhar as posturas, né, isso. Samara? Junto com esse aluno, né? Sabendo mais ou menos, assim, nós não vamos a fundo, a gente vai trabalhar através das posturas, não vai ser como um terapeuta, né? Mas dá com as posturas, dá para ajudar muito, né, Samara? Dá, A dá para trabalhar ajudar. os coxas, né? É. Não é que não pode fazer o teste. Pode, faça o teste, mas assim, tenha consciência de que talvez não dê um resultado 100%. Porque principalmente o aluno ele vai tendenciar o que ele acha que ele é. Aham. Né? Eu vejo muita gente que coloca que é grande, por exemplo, corpo grande. E a pessoa é magra, você vê que a pessoa é pita, ela é musculosa. Né? Então a pessoa ela tem uma imagem distorcida. Sim, Ah, minha fome é tal. A minha fome é muita fome. Mas você vai ver, não é fome, é é. vontade de comer. Aham. Então, tem Ou então, essas coisas que o terapeuta consegue auxiliar. às vezes ela Oi? acha que ela come muito e ela não come nada, né? Porque às vezes é uma pessoa que vive nas Exatamente. dietas, então ela acha É. que ela come muito, entendi. E assim, se Aham. ela digerir tudo que ela comer, pode comer numa boa, não tem problema nenhum. Mas aí É, gasta a caloria que você comeu. com Mas assim, certeza. pode fazer sim. E aí, Fê, dá pra fazer sim. E assim, a gente super indica yoga nos tratamentos. Quando a gente vai fazer a triagem da pessoa, o diagnóstico, né? A gente indica o yoga, a gente indica a meditação, a gente indica outras práticas sutis, né? E aí, assim, a gente tem que entender como que a pessoa está, né? E aí, mais basicamente, se é um cara, é um vata bom, tá em equilíbrio, o que que ele precisa? Posturas de aterramento, né? Porque o vata, ele sobe, então você tem que trazer É. o vata para baixo, né? Uhum. Então, aterramento. Não fazer muito vinyasa, vata adora vinyasa. Mas É. assim, ele tem pouca estrutura, né, nas articulações, então vai chegar no final da vida todo arrebentado, né? É. Então, assim, Vata adora Vinyasa, né? Assim, é maravilhoso o Vinyasa,
Só que não é bom para todo mundo o tempo todo. Então é por isso que a gente sempre fala no Ayurveda, depende. Nada é bom para todo mundo o tempo todo, né? Aham. Então depende muito. Mas assim, dá para fazer um vinyasa, se ele quer fazer, ele tá equilibrado, tá tudo bem, faça. Mas o vinyasa é muito flow, muito ar. Então ele Aham. vai aumentar o ar, né? Tá o ar. Também. Uhum. Entendi. Kapha. Aí você pode falar algumas posturas, por exemplo, de vata para Ah, aterramento. então, uma postura de aterramento, nós podemos fazer. Guerreiro é bom para vata, não é? Guerreiro é Sim. bom. Posturas que trabalham o chakra básico, né? Aí nós vamos trabalhar mais da cintura para baixo, vata. Seria isso, né, Samara? Isso. A postura do matuto seria bom para o vata. Eu sei porque eu sou vata bem, eu sou atenta ali no meu vata. E, Todas as posturas de equilíbrio, Vrikshasana, os guerreiros, guerreiro 3 que vai para frente, tudo que é equilíbrio, que dançarino, né? crava as plantas dos pés no chão, né? Postura do Equilíbrio. dançarino, tudo que vai que ele tem que ficar focado, porque trazer o vata para o foco, né, é uma coisa que a gente precisa o tempo todo. Então é Exato. muito interessante o trabalho do yoga também com relação aos doshas, né, Samara? O trabalho do yoga é fundamental na questão, atua muito junto com a Ayurveda, né? Hum. Eles são de livros diferentes, mas a base é védica. Então, a gente recomenda sempre. Não tem como tratar o paciente sem indicar uma prática de yoga, né? A prática de asana, por exemplo, né? Porque o yoga vai muito além, a gente sabe disso, né? Mas aí, por exemplo, pro Pita, o Pita também adora vinyasa, mas aí é fogo também, né? Esquenta muito Então pita. ele esquenta, ele fica pitaço, né? Então ele tem essa energia. É Aham. bom para ele, só que ele tem que tomar cuidado. Então, Eu tenho. posturas de permanência que eles odeiam são as melhores posturas, porque vai ensinar ele ter tranquilidade, ter paciência, né? Aham. Ter disciplina, né? Ter calma. Ele já é muito disciplinado, mas tem que ter calma, né? Agora, Essa permanência. o kapha seria legal um vinyasa, né? O kapha O você tem que calma é movimentar o kapha fundamental. mais, né? Porque ele já é bem parado, então você trazer um movimento para o kapha, uma respiração mais forte para o kapha, né? Isso é Também. fundamental para o CAFA. E o CAFA também muita coisa de abrir peito. Por quê? O CAFA tem muita emoção, ele guarda, ele é apegado. Então, quando você faz posturas que abrem o peito, você está abrindo, eliminando isso, né? Abrindo espaço dentro de você, porque não adianta você ter muita coisa e cheio, sem espaço nenhum. Tem muita coisa, né? Então, Vai tirar. ocupando, né? E o Isso, mas é capa, aí ele vai fundamental o vinyasa. fechando, né? Vai se fechando. Samara, É. nós estamos em 2 minutos, eu acho. Eu vou pedir para o pessoal colocar coraçãozinho. Eu vou tirar os comentários para tirar uma foto com a Samara. Vocês vão dar bastante corações aí. E a conversa, ó, tinha muita coisa para falar aí, né, Samara? Nossa, não acabei, mas tudo bem. E eu falo muito também. Pessoal, dá coraçãozinho aí para a gente tirar uma foto, por favor, quem tiver aí. Aí, vou tentar tirar aqui, Samara, meu celular. Aí, eu consegui, mas eu não sorri. Mais uma. Aí, agora eu vou colocar os comentários. Nós estamos aqui em 2 minutinhos, eu acho, Samara. Infelizmente, não dava para falar tudo, né, Samara? Ah, mas não dá. Porque São não dá muitos anos uma hora de só. conversa. Mas Mas eu quem sabe, agradeço bastante a oportunidade, as pessoas que nos assistiram. Foi bacana. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar. Eu sou super aberta, gosto de conversar. Eu amo falar sobre viver, então pode me chamar, não tem problema nenhum. gente, nós temos um grupo que ela socorre a gente muito nesse grupo. Isso é muito bom, né, Samara? É uma troca maravilhosa, né? É uma troca maravilhosa. Então, pessoal, eu agradeço muito também quem esteve aqui com a gente. Lembrando que vai cair daqui a pouquinho, mas quem sabe eu consigo marcar um outro dia com a Samara. Samara, gratidão. Gratidão, obrigada. Eu agradeço muito a sua presença aqui comigo hoje. Nós vamos nos falando por aí, tá? E Muito vai cair, obrigada. viu, gente? Muito obrigada a Tchau, todos. gente. Beijo. Tchau, tchau, Samara. A gente se fala Tchau, depois. tchau. Um Até beijo. mais.
Beijo, Tchau. obrigada, Fê. Vai cair. Tchau, tchau.